Hare Krishna, acho que está na hora de começar, certo? Então desde já eu agradeço muito o convite de estar aqui. Agradeço muito a Ora Maraya Prabhu que me convidou e que está a dar uma força para o grupo dos devotos em Goiânia ficar unido. E isso é muito glorioso e nestes tempos que no mundo inteiro estamos em reclusão, não é? Em casa, os devotos estão fazendo o esforço de se unirem através desta social media, destas plataformas, né, de partilha social. Eu mesmo não fiz nada disso, não sei mexer muito bem e não sei criar grupos assim. Então eu aprecio muito quem está fazendo isso e aprecio todos vocês que estão a se unindo dessa maneira para estudar as escrituras, para entender acerca de Krishna, para entender acerca de nós próprios de um ponto de vista espiritual. E estou bem contente por poder fazer parte desse vosso movimento. Então, meu nome é Rupa Vilasa Dasa. Eu sou, originalmente eu sou de Portugal. O meu guru é Purushatraya Swami daí do Brasil. Ele me deu essa misericórdia de visitar Portugal várias vezes e assim eu pude conhecê-lo e pude desenvolver a minha conexão com ele. Às vezes a gente utiliza a palavra apego, assim por desenvolver essa afinidade e esse querer estar com ele. E ele me mostrou a filosofia da consciência de Krishna, através do seu exemplo sério, da sua postura. E então fui iniciado por ele em Portugal. E depois, tal qual como acontece com muitos devotos, depois de começar a praticar a consciência de Krishna, parece que toma conta do nosso coração, toma conta dos nossos pensamentos, toma conta das nossas ações. Aí eu fui para o templo e viajei aqui e ali. E também passei uma temporada no Brasil, então eu conheço algumas coisas aí do vosso país, desse belíssimo país e incrível em termos de natureza e em termos de coração dos devotos também. Hoje o tema que nos está a trazer aqui é o segundo capítulo do Bhagavad Gita, essa temática da diferença do corpo e da alma. E o verso que eu achei interessante trazer é o verso 23 do segundo capítulo. Então vamos começar a entrar nessa temática, sim. E eu vou começar da forma mais formal que nós aprendemos nos templos. Então, fazendo as orações, eu vou fazer as orações de reverenciar o Senhor Krishna e depois eu vou seguir a sequência dos mantras, de reverenciar o mestre espiritual, reverenciar os Vaishnavas, os devotos. E esses mantras vocês vão poder encontrar na introdução do Bhagavad Gita, tá? Não sei se vocês todos têm o Bhagavad Gita com vocês. Seja como for, assim, quem tiver pode seguir
vai logo na primeira página, na introdução do Bhagavad Gita, vai encontrar logo os mantras. Então cada mantra, a sequência dos mantras que é apresentado aí é o que eu vou estar a recitar para esta introdução, e depois ler o verso, ler o significado de Prabhupada, falar um pouco dos tópicos que eu acho serem relevantes neste momento, e depois ficar aberto para as vossas para aquilo que vocês quiserem também comentar, aquilo que vocês quiserem adicionar, talvez alguma dúvida, alguma discussão que possa aparecer. Tá bom? Parece bem? Vamos lá então. Então, seguindo da introdução. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namine. Lendo da Bhagavad Gita, capítulo número 2, intitulado O Conhecimento... Não, desculpem. Capítulo 2, intitulado Conteúdos do Gita, em sumário. Olha, o meu Bhagavad Gita ele está em inglês. Então, eu vou ter que traduzir assim em direto e talvez não vá soar igualzinho ao vosso, tá bom? Mas acho que a mensagem vai passar. Verso número 23. Nainam chidanti shastrani, nainam dadhati pavakaha, na chainam kledayantiapo, na shoshyanti marutaha. Tradução. A alma não pode nunca ser cortada em pedaços por nenhuma arma. Não pode ser queimada pelo fogo. Não pode ser molhada pela água. Nem pode ser seca pelo vento. Significado de Srila Prabhupada. Todos os tipos de arma, espada, armas de chamas, armas de chuva, de tornados, etc., são incapazes de matar a alma espiritual. Parece que existem muitos tipos de armas feitas de terra, água, ar, éter, etc., em adição às armas modernas de fogo.
Mesmo as armas nucleares da época moderna são classificadas como armas de fogo, mas anteriormente havia outras armas feitas de diferentes tipos de materiais, de elementos materiais. Armas de fogo eram contra-atacadas por armas de água, que agora são desconhecidas à ciência moderna. A ciência moderna também não tem o conhecimento de armas de tornado. Mas ainda assim, a alma não pode ser nunca cortada em pedaços, não pode ser aniquilada por qualquer número de armas, mesmo usando aparelhos científicos. Os Mayavadis não podem explicar como é que a alma individual veio a existir simplesmente por ignorância e, consequentemente, eles se tornaram cobertos pela energia material, ilusória. Também nunca é possível cortar almas individuais da alma suprema original. Em vez disso, as almas individuais são eternamente partes separadas da suprema alma, porque elas são almas individuais atômicas eternamente, sanatana. Elas têm a tendência de ficarem cobertas pela energia ilusória e assim se separarem da associação do Supremo Senhor, tal qual como as fagulhas de um fogo, que apesar de serem em qualidade igual com o próprio fogo, elas têm a tendência de se extinguirem quando estão separadas do fogo. No Varaha Purana, as entidades vivas são descritas como partes separadas do Senhor Supremo. Elas são eternamente assim, de acordo com o Bhagavad Gita também. Então, mesmo após serem liberadas da ilusão, a entidade viva continua uma identidade separada, como é evidente pelos ensinamentos do Senhor a Arjuna. A Arjuna se tornou liberado pelo conhecimento que recebeu de Krishna, mas ele nunca se tornou uno com Krishna. Hare Krishna. Então eu vou já iniciar o comentário. Tenho aqui uns papéis que eu de vez em quando vou estar olhando aqui para baixo ou para o lado, porque são o meu fio condutor das coisas que eu acho que é mais importante a não esquecer para trazer aqui. Este verso em si ele parece bastante simples. Nainam chidanti shastrani, nainam dahati pravakaha, na chainam kledayanti apo, na shoshyanti marutaha. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por nenhuma arma, não pode ser queimada por fogo, não pode ser molhada por água e não pode ser seca por vento. Este é um verso muito simples, mas eu acho que ele ilustra um ponto muito profundo. Krishna, ele está, neste momento da Bhagavad Gita, ele está explicando para Arjuna o início do Bhagavad Gita. Krishna tem uma mensagem muito grande pela frente e a forma como ele começa é através de clarificar a diferença entre a alma e o corpo e explicar para Arjuna quais é que são as qualidades da alma. Nós sabemos, né, já leram, né, já entendemos que anteriormente Arjuna estava num certo desespero muito profundo para poder enfrentar esta batalha. Eu estou partindo do princípio que vocês estão familiarizados com esta parte do Bhagavad Gita inicial.
E Arjuna estava determinado a não lutar. Ele largou o arco, isto no início, para o final do primeiro capítulo. Ele largou o arco e falou para Krishna: eu não vou lutar. Depois, no início do segundo capítulo, Arjuna ficou um pouquinho mais aberto. Ele mostrou que não estava tão determinado, tão firme na sua determinação de não lutar, mas sim ele estava com dúvidas. Então ele já se abriu a Krishna. Ele disse assim: ó Krishna, eu não estou a ver o que é que vai ser benéfico para mim ou para ninguém esta luta. No entanto, eu estou muito confuso e me rendo a ti para tu me poderes clarificar. Isso foi o verso em que Arjuna se rende a Krishna. E a partir daí Krishna começa a instruir Arjuna. E a base, o que Krishna vai instruir a Arjuna, ele não vai dizer assim: olha Arjuna, tu deves fazer isto e aquilo e lutar e matar primeiro aquele e depois atinge o outro. Não. Mas o que Krishna vai explicar para Arjuna é porquê fazer o que tu vais fazer. Porquê? E essa pergunta é uma pergunta potente, assim, poderosa para nós sempre que nós estamos a dar algum passo na nossa vida ou na nossa vida espiritual. Nós devemos trazer esta auto-inquérito. Assim, porquê é que eu devo fazer isso? O que é que me está levando a fazer isso? E então, depois de Krishna ficar estabelecido como mestre espiritual de Arjuna, então o primeiro ensinamento que Krishna está passando para Arjuna é o que é a alma espiritual. Isso é muito importante. Porque o que Krishna quer trazer lá para a frente, Krishna quer se revelar a Ele próprio, quer mostrar quem é Deus. Krishna quer mostrar várias formas de agir neste mundo material. Krishna quer mostrar todos os detalhes desta existência, da nossa existência. Mas para Arjuna poder compreender isso, e para nós podermos compreender isso, nós temos que seguir desta base. Ter muito bem claro o que é a alma. E nesse andamento, nessa instrução, Krishna vai dizer umas coisas muito interessantes que eu queria trazer aqui. Então, primeiramente, Krishna fala que a alma ela é diferente da matéria. Krishna fala que a alma ela nunca muda, ela é constante. Krishna fala que a alma é eterna, tá? E a matéria ela vai chegar ao final, né? Nós sabemos o destino do nosso corpo. Então Krishna fala que a alma é eterna. Para nós isso é um conceito novo, certo? Porque no nosso dia a dia nós não entendemos nada como eterno. Por isso é que muitas pessoas têm dificuldade de entrar na vida espiritual. Já para aqueles que têm uma certa conexão, uma certa intuição, uma certa fé no caminho da vida espiritual, quando escutam que a alma é eterna, pode parecer assim difícil de entender. Como é que será que é isso? Mas a gente sente que ressoa connosco cá dentro, né? Sim, eternidade é um valor que existe, não tenho essa dúvida. Mas como é que será? O que é que isso quer dizer? Então o que Krishna quer dizer é, ele fala mesmo no verso 2:17, ele diz que a alma nunca veio a existir e nunca deixará de existir.
Então essa é a eternidade da alma. A gente às vezes pensa que a eternidade, tal qual como o meu mestre espiritual me ensinou e nos ensina a nós, a gente quando pensa em eternidade, vem assim a nossa ideia que é assim um tempo muito longo, um sem fim, não é? Mas Krishna ele diz outra coisa neste verso. Ele diz assim que a alma nunca houve um tempo em que eu não existi, tu não exististe e nenhum destes reis existiu, nem no futuro haverá um tempo em que vamos deixar de existir. Então o que Krishna diz desta maneira é que a nossa existência nunca teve início, da mesma maneira como nunca terá fim. E dessa maneira Krishna já nos dá um apontamento. O que é eternidade? É um lugar sem tempo, sem início e sem fim. Então Krishna ensina isso. Depois Krishna diz que a alma nunca muda, que ela é constante. E enquanto ele explica isso, ele diz que o corpo, isto no verso 2:13, ele diz que à medida que o nosso corpo vai mudando, a nossa alma continua a mesma. À medida que a gente passa pela infância, passa para a juventude, depois passa para a vida adulta, depois o corpo passa para uma fase idosa e também o corpo passa para a fase da morte, o corpo desaparece. Aí a alma muda para outro corpo, para começar um novo ciclo. Depois Krishna nesse verso ele diz assim: Dira tatra namohyati. A pessoa que é sóbria, Dira, ela não fica confusa, não fica perplexa, inquieta com estas mudanças todas do corpo, porque ela está estável dentro da sua alma. Isso é muito importante também, esse ensinamento de Krishna, e esse próprio verso 2:13, ele é dado muito valor. A gente aprende que deve memorizar esse verso 2:13. E o que aí Krishna está dizendo é que o corpo tem vários ciclos e o corpo tem vários humores, mas a gente é sempre a mesma pessoa lá dentro, lá no fundo. Lá no fundo, sempre a mesma pessoa. Tá? E isso já vem clarificar às vezes as ideias que a gente pensa assim: tá bom, eu não sou o corpo, mas eu sou o que eu estou pensando. Muitas pessoas acham isso porque é um pouco mais profundo do que o corpo, né? Mas ainda assim não é bem assim. Esse pensar e esse sentir, ele está ao nível da nossa mente. Tudo está acontecendo na nossa mente. E a pessoa pensa assim, pode pensar assim: eu não sou o corpo, mas eu sou os meus sentimentos, porque isso é tão íntimo, isso é o que me faz viver, isso é o que me faz sentir vivo. E isso é uma questão bem profunda. Assim, se eu sou... Bem, aqui o que a Krishna clarifica é que a alma é imutável. Então às vezes a gente pela manhã, por exemplo, pela manhã quando a gente tem que acordar e fazer alguma tarefa, nós estamos com um certo sentimento assim de letargia, tipo, não apetece muito agora sair e trabalhar. Estamos com esse sentimento. Logo, logo a gente já está no trabalho, já está feliz e está contente que fez o que tinha que fazer e está correndo bem e encontrou amigos e assim. Aí a gente pensa, olha, de manhã eu estava sentindo uma certa letargia, agora já não estou. Agora já estou noutro estado de espírito, noutro humor. Então entendemos que esses sentimentos são passageiros. Eu continuo a mesma pessoa, mas antes eu estava influenciado por um certo humor e agora estou com outro humor. Então esses sentimentos são passageiros. Tá? Isso significa que para nós entendermos o que é a alma, nós temos que praticar uma forma de meditação. Não tem outra maneira, porque não dá para ninguém explicar. Não dá para a gente entender só teoricamente. Ou seja, não dá para a gente se conectar com a alma só teoricamente. Então, a meditação que nós fazemos estando
na linha de Bhakti Yoga é a repetição dos nomes de Deus. Essa repetição. A gente canta a nossa japa, né? A gente fala assim, cantar a japa, que é repetir o Mahamantra Hare Krishna. E esse Mahamantra Hare Krishna nós devemos assim ser sérios na forma de o fazer, ou seja, destinar a melhor hora do dia para praticar, que é as primeiras horas da manhã. Devemos praticá-lo de uma forma séria em termos de reservar um tempo mental também e uma postura física apropriada para que a gente possa estar atentos, relaxados, soltos, mas alerta. Essa é a postura física, deve facilitar isso. E aí, se a gente conseguir assim esse foco, essa atenção, e junto com a nossa prática de respiração e escutar o mantra atentamente, nós notamos que existe uma limpeza. Existe assim ficar naquela vibração é uma limpeza. Então daí a gente consegue entender essa limpeza, essa calma mental, ela nos oferece um vislumbre assim mais profundo sobre o nosso ser e a nossa alma. E o Mahamantra tem mais do que isso ainda. Isso seria somente o benefício externo. Seria o benefício de uma meditação. Mas o Mahamantra e a prática, seguindo com a prática de Bhakti Yoga, ela tem uma coisa muito única aí. É que o Mahamantra, ele é uma oração também. Ele é uma prática, mantra yoga, uma prática de yoga, mas ao mesmo tempo ele tem a nossa intenção na forma de uma oração. Então nós aprendemos que a oração que se deve fazer, a instrução que Srila Prabhupada deixou e sintetizou assim nestas poucas palavras, ele disse assim: nós devemos pedir o Mahamantra Hare Krishna é como pedir a Krishna por serviço. Krishna, ó Shrimati Radharani, eu quero te servir. Também aprendemos através de Srila Prabhupada que a intenção e a oração na prática do Mahamantra é também um chorar. Fala assim, Srila Prabhupada. Nós devemos aprender a chorar por Krishna. Então essa meditação não é somente uma coisa mecânica, ela pede a nossa intenção, ela pede a nossa presença a nível de coração também. E então, para além de nós recebermos o benefício de ter uma clareza espiritual, como é que funciona a minha mente através da prática meditativa, como é que é a minha alma, nós também desenvolvemos a nossa devoção, desenvolvemos a nossa conexão com o Supremo, a alma suprema. E começamos a desenvolver também um relacionamento, pedindo a Krishna que nos dê clareza, nos dê força, nos dê amor. E entendendo como é que Ele nos está dando assim no dia a dia, entendendo como é que Ele nos está dando a associação com os devotos, entendendo como é que nos ensinamentos Ele nos está dando o alimento para a nossa alma. Então isso é um pouco acerca da prática para nós podermos conseguir entender este capítulo do Bhagavad Gita, esta temática do corpo e da alma. Sem meditação a gente não chega lá mesmo. Já lamento informar para quem estava à espera de um caminho mais fácil. E agora o que eu queria falar também é que Krishna, ele logo no início desta temática que ele está trazendo, ele já fala logo assim: Yam hina vyatayantete purusha purushashava. Ele fala assim: olha, Arjuna, no verso anterior, no verso 14, ele fala: Arjuna, a felicidade e a aflição
assim, o bom e o mau que a gente sente, são sentimentos temporários. Eles têm um fluxo. Eles vêm e vão. E vêm de novo e vão de novo. E é preciso, Krishna fala assim, é preciso aprender a tolerar. Depois no verso seguinte Krishna fala assim, quem aprendeu essa equanimidade, quem consegue tolerar essas forças dos sentimentos bons e maus que passam, ele está qualificado para a liberação. Assim fala Krishna no verso 14, não, no verso 15. E isto vem trazer também um aspecto muito importante para nós aprendermos, é que Krishna ele está querendo que a gente aprenda a tolerar. A gente tem que desenvolver conhecimento. Conhecimento na perspectiva espiritual tem que ser desenvolvido, tem que ser cultivado e tem que ser firmado. Tem que ser uma coisa que a gente tem que ser firmado ao ponto que a gente tem que mudar os nossos valores, tá? Então um exemplo assim muito básico, assim, por exemplo, um padre na igreja, ele está aprendendo assim a ser padre, alguém está seguindo lá o seminário, ele está olhando para os mais velhos ali e tudo assim, e está aprendendo, né, como é que fazem. E ele está vendo que existe ali assim uma parte assim meio não bate bem com a filosofia ali, que é a parte das doações lá da igreja. Ele vê que está entrando um dinheiro ali, ao mesmo tempo os ensinamentos de Jesus Cristo é de renúncia e simplicidade. Então ele está vendo assim que alguma coisa ali não está certa e ele aprende que não, eu devo sempre seguir o caminho da vida espiritual e não devo ligar para a parte material e não estar preocupado com isso, não devo ser desonesto nesse sentido para com a minha vida espiritual. Mas à medida que os anos passam, vem-se a descobrir que mais tarde esse mesmo padre, ele reservou uma bela conta bancária assim de lado. Isso é muito comum de acontecer. E o que é que acontece aí? É que quando a gente olha para o mundo material, esse padre que olhou para o mundo material, ele entendeu. O dinheiro, ele nos ajuda muito. Ele nos ajuda a ter assim, em qualquer situação de desespero, a gente pode comprar uma forma de solucionar, não é? Pode obter coisas, traz-nos forma de obter bens que a gente precisa, não é? E dessa forma é uma segurança material. Mas ele, ao mesmo tempo, ele estava estudando a confiar em Deus, confiar em Jesus e tudo mais, mas o que acontece é que os valores cá dentro, quando a gente olha, quando a gente entende assim as coisas na prática, isso é muito mais poderoso para formar um valor do que somente ler conhecimento teórico. Então muitas vezes a gente tem um certo conhecimento na cabeça, mas no coração a gente tem outro valor. E os valores que se desenvolvem no coração, aquilo que a gente realmente acredita, a gente não controla. Essas coisas a gente vão entrando através das nossas experiências, a gente tira as nossas conclusões com as nossas experiências. Então o que é que precisamos fazer? Nós precisamos de nos dispor a ter experiências espirituais. Não tem outro jeito. Temos que nos associar com devotos para poder ver como é que eles fazem, como é que eles confiam em Deus. E temos que fazer serviço devocional, ou seja, nos entregar a Deus em serviço, nessa atitude de serviço, para daí a gente ter uma experiência. Foi tão legal, foi bom, me senti completo, senti que não precisava de outra coisa, senti-me satisfeito a um nível que nunca me senti antes com a obtenção de nada material. E aí a gente começa a mudar o coração, mudar os nossos valores. Esse é o tipo de conhecimento que Krishna quer que a gente aprenda. Para ir rapidamente ao verso que eu escolhi hoje, que fala que a alma não pode ser cortada por nenhuma, em pedaços por nenhuma alma, não pode ser queimada pelo fogo, não pode ser molhada pela água e não pode ser seca pelo vento. O que isto nos demonstra, então, é que a alma, ela não é tocada por nenhum elemento material.
Ela não é tocada. É o que Krishna está dizendo aqui. Ela não pode ser cortada por... Ela não pode ser tocada por armas materiais. Não pode ser tocada, assim, o toque. Ela não pode ser queimada. O fogo, não, o calor, não atinge. Ela não pode ser molhada pela água. Não pode ser seca pelo vento. Isso quer dizer que a alma, ela é totalmente fora de qualquer elemento material. Qualquer elemento que constitui este universo, a alma é fora disso. Então mais tarde a gente vem aprender, nossa, a alma não é composta por nada de material. Mas a gente aprende do que ela é composta. A alma é feita de Sat Chit Ananda. Esta é uma palavra que é explicada no Chaitanya Charitamrita pelos devotos, no Srimad Bhagavatam também. E significa Sat Chit Ananda. Sat significa eternidade. Então a alma é feita de um elemento que se chama eternidade. Ela é feita de eternidade. Chit significa consciência. Consciência significa que ela está sempre alerta. Ela é a fonte da nossa percepção. A gente recebe as informações através dos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, não é? A gente recebe várias informações, mas a alma é aquela partícula que recebe, que está consciente de tudo. Ela está recebendo tudo. Ela é a partícula consciente. Não existe isso no mundo material. Isso não é um elemento material, a consciência. E finalmente, Ananda, Satchit Ananda. Ananda é outro elemento da alma que significa bem-aventurança, prazer. Prazer. Então a alma, ela também é feita de bem-aventurança. E muitas vezes os devotos utilizam um exemplo muito simples para solidificar este entendimento. Falam assim, a alma, ela sempre busca por prazer. Ela é esse prazer, por isso ela sempre se busca conectar com prazer, com felicidade, bem-aventurança. Aí falam assim, por isso é que a gente não vê ninguém indo na farmácia, na drogaria, e pedir assim uma pastilha, um comprimido para sentir dor. Não, toda a gente está em busca de sentir bem, de sentir prazer, sentir elevação espiritual. Agora, neste mundo material, a gente tem esse conceito muito confuso. Onde é que está o prazer? Krishna também vai ensinar isso no Bhagavad Gita lá para a frente. Eu acho que deu a hora, então. Deu a hora. Eu tinha outras coisas preparadas, não é? Eu entendi que seria bom ir num ritmo assim mais... Um ritmo que todos nós pudéssemos ir entendendo e um ritmo, eu diria, mais contemplativo. Assim, não quis estar assim a tirar a filosofia. E eu queria saber a partir de agora se existe alguma coisa que querem partilhar, se existe algum assunto que quisessem até que fosse tocado para a gente tirar alguma dúvida, ou se vocês acrescentarem algum comentário, eu vou falar aqui, o comentário passa a ser geral, passa a ser para o benefício de todos, porque provavelmente outros estão pensando, estão tendo alguma questão, ou estão tendo alguma realização que cada um de vós pode estar a sentir também. Então a gente fica com este espaço aberto a partir de agora para a vossa participação também, tá? E se eu vir que não está vindo nenhum comentário, tem aqui outra questãozinha que eu gostaria muito de tocar. Então fico esperando, quero entender assim o que é que vocês acham, o que é que vocês querem comentar, querem falar, né? Agora estou assim, à vossa espera, tá? Então, bem aqui,
Estou lendo o comentário Nasci Vegana e Natureba, que está comentando, só agradecer, muito bem explicado. Mareles Jess diz para a boa, obrigado pela sua explicação. Tenho uma dúvida. Quando diz que devemos ser tolerantes diante das mudanças de sentimentos e corpóreos, tolerância é sinónimo de não sentir? Isso é uma questão muito, muito, muito importante. Eu estou bem contente que tenhas colocado essa questão. Até porque existem muitas dúvidas e muitas formas de aplicar a filosofia de maneira errada quanto a isso. Vamos lá então, assim. Tolerar é sinónimo de não sentir. Bem, para já, não sentir é impossível. O máximo que alguém pode conseguir fazer é como que é ignorar os sentimentos, é não olhar, não dar atenção. Isso é o máximo que pode conseguir, mas infelizmente pode às vezes parecer mais fácil para alguém, mas infelizmente o sentimento não desaparece. Se é algum sentimento que algo está errado, se é um sentimento incomodativo, se é um sentimento de dor, de angústia, não vai desaparecer. Então, não sentir simplesmente não é possível. Eu começaria por aí. Tentar ignorar os sentimentos não é um bom caminho. Vai trazer muitos problemas. Então, o que é que Krishna quer dizer? A gente pode entender até bem claramente com a prática dos devotos e com outras escrituras tais como o Srimad Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita, que nos mostram como é que é o comportamento dos devotos, mostra como é que é o coração, como é que eles sentem, tá? Então, há sentimentos conectados com as vibrações mais grosseiras deste mundo, que são sentimentos que nos levam para baixo, assim, sentimentos que nos fazem a gente usa a palavra degradar, não é? A gente encontra essa palavra muitas vezes. Então, há sentimentos que são degradantes, tais como o medo, a cobiça, a luxúria. A gente sente isso, sente medo, mas são sentimentos que nos levam para um lugar mau, não é? Não nos levam para um bom lugar. Esses sentimentos a gente deve tentar tolerar sem agir em cima deles. Tá? Aí tolera, sem agir, deixa ele passar, tá? Isso é o tolerar. Mas tem outros sentimentos que são conectados com Deus, a gente vê no coração, os sentimentos do coração de um devoto são conectados com Deus. Por exemplo, tentar clarificar um pouco melhor. Às vezes a gente aprende que a dor, ela é nossa amiga, porque ela está nos dando um sinal. Ela está dizendo, olha, aí está alguma coisa que tu não estás confortável, está aí alguma coisa que não está bem para ti, ou que tu não estás conseguindo entender, não estás conseguindo aceitar, não está na tua natureza, não está alinhado com a tua natureza. E então a gente sente assim uma dor, alguém nos fez alguma coisa, alguém nos tratou mal e a gente sente uma dor e não tem como resolver, e essa dor está nos indicando que a gente tem que construir a nossa vida de uma outra maneira, tem que ter outra ideia, tem que ter outro comportamento, tem que ter outra forma de nos comportar para poder receber aquilo que está em linha connosco, numa harmonia interna com Deus, com a nossa alma, tá? Então dessa maneira a dor é um indicador para nós. Isso é a forma da gente entender os sentimentos maus. E a gente tolera, não age com raiva, não age... Pronto. Agora, os sentimentos que são bons, eles são tão íntimos com o nosso coração, não é? A gente deseja tanto ter assim felicidade, ter amor. E aqui a gente aprende que na vida espiritual, segundo Bhakti Yoga, esses sentimentos, eles são muito importantes para a nossa vida espiritual, mas se a gente sempre conectar com Krishna. Por exemplo, assim,
ter desejo de servir, ter amor. A gente tenta assim espalhar esse amor para o bem dos outros, para o benefício dos outros, sabendo que isso agrada a Krishna. Sim? E isso fortalece muito a nossa vida espiritual. Então isso são sentimentos edificantes. A gente não deve deixar de sentir ou ignorar ou perder uma oportunidade que se sente inspirado de servir a Krishna, não é? E depois no coração dos devotos existem sentimentos tais como compaixão. São sentimentos naturais para os devotos. Então os devotos têm sentimentos. O caminho da vida espiritual é repleta de sentimentos. Sentimento de partilha uns com os outros, ajudar, ser ajudado. Sentimento de verdade. Verdade. Eu vejo que eu estou íntegro. Eu vejo que o que eu aprendi, o que eu devo fazer, é o que eu estou fazendo. E assim, quando alguma coisa está fora, a gente sente-se um pouco incomodado. Nossa, não consegui fazer o que era correto e tudo e tal. Então isso é muito importante como indicador da nossa linha espiritual. E sentimento de humildade existe no coração dos devotos. Sentimento de que sou assim uma alma muito pequena e que só estou podendo seguir em frente através da proteção de Krishna. É só Krishna que me está protegendo. Então sentimento de humildade, sentimento de perdão, de querer o bem para os nossos irmãos. Assim, apesar de qualquer coisa que a gente tenha recebido deles que nos entrou mal, não é? Ter um sentimento de perdão. Eu não sei se respondeu assim à questão dos sentimentos. Eu concluiria esse tópico dizendo que os sentimentos a gente não consegue desassociar deles. Eles devem ser nossos amigos e impulsionadores da nossa vida espiritual e eles são constantes no coração de um devoto que é na vibração da humildade, da harmonia, do amor por Deus que ele vive. E agora aqui entra um comentário da Nashti Vegana e Natureva que disse: observar os pensamentos sem julgar. Eu acho que isso é uma ferramenta muito importante para a gente se desapegar da própria mente, sim, e deixar e dessa forma a gente se entender como uma alma desassociada da mente. E isso já é ir bem profundo. Já podemos ir mais profundo do que a mente. Então aqui Meireles Jess falou sim, ficou bem explicado, muito obrigado. Obrigado pela pergunta e também por se tiveres mais alguma coisa que queiras falar nesse tópico, eu agradeço também, tá? Se quiseres colocar mais algum comentário em cima, eu vou falar aqui, certamente vai nos ajudar a todos. Aramaraia diz: irmão, obrigado por partilhar suas belas explicações. A consciência é o verdadeiro sintoma da alma. Como ela pode ser degradada pela influência material a ponto de cair no esquecimento? Então fica a pergunta: como é que a alma ela é... A consciência ela vem da alma, a alma é pura, mas como é que então a consciência pode ser degradada? O que acontece dentro do quanto eu posso entender e explicar é que a consciência, nesta posição em que nós vivemos, que é dentro de um corpo, Srila Prabhupada utilizava a expressão consciência condicionada. Utilizava a expressão alma condicionada. Essa é a nossa posição. O que acontece é que a nossa consciência ela se conecta imediatamente com qualquer coisa, né? A gente escuta uma coisa, já se conecta e já nos arrasta para lá. É tudo assim. E infelizmente, nesta posição que nós estamos, a gente assim não tem outra forma de entender. Já Bhaktivinoda Thakur explicava que a nossa situação é de alma marginal. A gente está como que na margem de um rio. Tanto pode ficar molhado quando a água sobe, ou ficar seco quando a água do rio desce. Essa é a nossa situação. A gente, nesta posição, tanto se pode conectar com a vida espiritual e com essa influência divina que vem de Krishna, ou se pode conectar com valores degradantes, com energia
material de forma degradante, de forma assim como é o medo, como é a angústia, como é a depressão, como é essa cobiça de querer entender tudo, querer ser dono de tudo, querer desfrutar de tudo, ser egoísta, querer estar no centro. Essas são as degradações da consciência e é feita através da associação, porque a alma ela é muito influenciável. Ela vai ficar conectada com a onda onde ela que estiver à nossa volta, infelizmente. E por isso o nosso guru sempre nos ensinou assim: quem não irradia, absorve. Então o nosso guru sempre explicou assim: a gente deve estar sempre assim com o Mahamantra na nossa cabeça, com essa conexão a Krishna, muito presente, conscientemente presente, porque dessa maneira a gente mesmo que não está falando nada, mas a gente está irradiando. Assim. E se a gente não está nessa posição de firmemente irradiando, a gente está absorvendo. A gente está absorvendo. E às vezes a gente precisa de absorver porque a gente precisa de alimento. A gente não consegue segurar assim uma onda espiritual assim todo momento, não consegue. Às vezes a gente tem que largar assim aquele esforço, largar aquela determinação e essa é a hora que a gente precisa de alimento. Então nessas alturas a gente tem que ter certeza que tem uma boa associação à nossa volta. Estamos observando alguma coisa boa na internet, edificante, estamos com algum amigo que nos está trazendo coisa boa, assim, reafirmação de que a gente está no bom caminho e para ganhar força ir em frente e que Krishna está aí. Então, ou então ler um livro de conhecimento espiritual e a gente aprende e logo já se sente assim, uau, me sinto mais alimentado. Então é isso. Então falta 5 minutos para concluir 1 hora, né? Vai dar agora, aqui vai dar 4 horas, aí vai dar meio-dia, né? Agora não sei como é que termina, né? Eu sei como é que sei clicar no botão de terminar e depois gravar guardar, né? A live, né? Isso eu sei. Mas não sei se agora querem falar alguma coisa, não sei. Primeira vez que eu estou neste tipo de ambiente meio silencioso. Então aqui na Maraya Prabhuji ele está falando: poderias abrilhantar um pouco mais sobre o que é a morte? Aqui Amor a Zen fala gratidão para a Boa. Eu também estou agradecido por ter esta oportunidade, poder ter estudado, estar aqui. Obrigado também. O que é a morte? Nestes poucos minutos, né, 3 minutos que falta, eu estou escolhendo dizer somente assim o seguinte: entendendo que a morte é somente uma passagem, entendendo que a alma é eterna, então o corpo vai ficar para trás e a alma vai passar para outro lugar. O que aparece agora assim para mim, que me parece ser relevante, é que a gente vai estar no momento da morte, muito provavelmente, assim, dependendo de situações particulares da morte de cada um de nós, né? Mas provavelmente nós vamos estar conscientes dessa passagem, porque a alma, ela é consciente. Essa consciência de estar ali ligado e entendendo as coisas, ela não sofre nada nessa passagem. Não sofre nada. Porque essa linha da consciência da alma ser eterna, essa linha é constante. Então nós vamos nos ver a nós próprios entrando noutro lugar. Agora esse lugar, às vezes o nosso guru fala assim: aí ninguém sabe o que é. Ninguém sabe bem, exatamente assim. Com muita sorte a gente vai ver
o que aprende, vai ver que Krishna, assim, se a gente merece, e se Krishna tem essa misericórdia para nós, a melhor situação seria encontrar com Krishna, ver as coisas de outro plano, outra perspectiva. A nossa percepção vai deixar de ser limitada aos sentidos materiais que são tão limitados, não é? Então talvez a nossa percepção expanda, não é? Mas pode acontecer que a gente vai para outro corpo, vai encontrar outras coisas nessa altura em que a gente não está no nosso corpo, né? Já saiu. Aí o Espiritismo tem muita informação sobre essa passagem, né? Eu não sei o que é mais, Prabhuji. Queres tu acrescentar alguma coisa que achas relevante ou alguém quer acrescentar alguma coisa nesta questão? Às vezes as pessoas podem estar pensando que a morte é um alívio se estão sofrendo muito. Se estão sofrendo muito, às vezes é entendido como assim: a morte é o descanso final desta vida tão batalhadora, né? E tão incerta e angustiante às vezes, né? Então às vezes as pessoas podem estar pensando que a morte é um alívio, mas os devotos eles não entendem assim não, porque entendem que é a continuação. Porque quando a gente deixa o corpo para trás, vem junto connosco a nossa mente e a nossa inteligência e o nosso ego. Ou seja, o nosso corpo sutil. O corpo sutil vem junto com a alma. Então a morte pode também ser entendida como assim, essa continuação do nosso trabalho. A gente vai ver tudo o que a gente cultivou nesta vida, tudo o que a gente aprendeu, tudo o que a gente transformou no nosso coração, ou seja, o nível de consciência que a gente conseguiu chegar, ele vem connosco e vai nos trazer o que a gente merece. Assim, vai nos sintonizar com a onda que a gente conseguiu obter com o nosso trabalho nesta vida. Então, a morte ela não é o descanso final. Não é o descanso final, segundo a percepção dos devotos. Ela é a continuação do nosso trabalho. É uma renovação. Quando a gente obtém um corpo novo, é uma renovação. É entendido assim. Pronto. Então agora deu a hora. É meio-dia aí. Eu estou muito agradecido também por esta oportunidade, porque para mim é bom parar nestes tópicos e ver o que é que realmente eu sei, ver como que quando a gente fala acontece assim um remexer aqui por dentro, assim, do que é que a gente acredita mesmo ou não, né? Então, incrível experiência para mim, incrível oportunidade para mim. Agradeço a todos vocês porque a vossa atenção me deu esta energia assim de querer ser sério e saber que vale a pena tentar falar. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Aqui o Ramaraya está comentando. Me lembro de nosso guru, uma vez dizia que uma morte gloriosa é quando a consciência está tranquila, em paz e feliz. Deixar este corpo apegado a ele e às coisas materiais é muito doloroso e atordoante. Isso. Então isto é a qualidade de uma morte gloriosa. Qualidade de tranquilidade, de paz e felicidade. Hare Krishna, caros devotos, Hare Krishna, muito obrigado. Passem um bom dia em consciência de Krishna. Pratiquem a japa, pratiquem serviço uns para os outros. Haribol, Hare Krishna. Om Vishnu Padai.